Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós vamos ter aula de História, tá? Então vamos lá. Primeira série, História, capítulo 4, aula 2. Tema de hoje, Revolução Liberal do Porto. Só recapitulando um pouquinho, na aula anterior, nós falamos sobre a fuga da família real portuguesa para o Brasil, E terminamos com a família confortavelmente instalada no Rio de Janeiro, Dom João realizou várias obras, na cidade para transformar o Rio de Janeiro numa pequena corte, para passar um pouco de conforto para sua família, para ele e para os seus acompanhantes, para a nobreza que o acompanhou durante essa fuga. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Liberal do Porto. Por que essa revolução aconteceu? Visto que a família já estava instalada aqui no Rio de Janeiro, por que Portugal, comerciantes, militares, políticos portugueses se revoltaram? Vamos lá. 1820, comerciantes, militares, políticos revoltados em Portugal reuniram-se em um movimento denominado Revolução Liberal do Porto. Conceito de Revolução Liberal do Porto. Foi um levante ocorrido em 1820. A revolução foi organizada, como eu já falei, por militares, políticos liberais e comerciantes. A camada popular também aderiu depois de um tempo, tá, pessoal? Causas dessa revolução: perda do monopólio comercial com a colônia, ou seja, o Brasil, Os ingleses assumiram a regência de Portugal com a saída da corte para o Brasil. Então, qual era a revolta dos portugueses? Eles, com a fuga da família real, eles se sentiram abandonados, E quem passou a tomar conta de Portugal? Os ingleses, E os portugueses também perderam aquele monopólio comercial. Por quê, pessoal? Como eu falei na aula anterior, Os portugueses, assim que chegaram aqui no Brasil, depois de um certo tempo, eles escreveram, decretaram uma lei que beneficiava os ingleses, por meio do Tratado de Comércio e Navegação, tá? Então, através dessa lei, a colônia, no caso o Brasil, podia comercializar com outros países, principalmente com a Inglaterra, Então, os portugueses se viram abandonados, tanto politicamente como economicamente e socialmente, tá? Por isso, essa revolta. Então, vamos entender o desenvolvimento dessa revolta, tá? Objetivos da Revolução Liberal do Porto. Pretendiam recolonizar o Brasil. Exigiram o retorno de Dom João VI para Portugal. Pretendiam reduzir a influência britânica em Portugal e enfraquecer o movimento de independência crescente no Brasil, tá? Esse movimento de independência, ele estava começando, tá, pessoal? Então, os portugueses, os líderes da Revolução, basicamente queriam o quê? Que o Brasil voltasse a ser uma colônia somente de Portugal, Porque os portugueses perderam vantagens, com essa transição, com essas mudanças, 1821. Dom João foi obrigado a voltar para Portugal, pois os líderes da Revolução Liberal do Porto exigiam o seu retorno, tá? Ele adiou o quanto pôde, mas chegou um momento que foi inevitável. Vamos entender. Vitoriosos, os revoltosos conquistaram poder em Portugal e decidiram elaborar uma constituição de caráter liberal, limitando os poderes de Dom João VI. Pretendiam também recolonizar o Brasil e exigiam o retorno de Dom João a Portugal. Só reforçando, tá, pessoal? O rei queria ficar no Brasil e adiou o quanto pôde seu regresso à Europa. Entretanto, tropas portuguesas instaladas no Rio de Janeiro, obrigaram o rei Dom João VI a voltar para Portugal, no dia 26 de abril de 1821. Bom, então, alguns representantes, da Revolução Liberal do Porto se instalaram no Rio de Janeiro e fizeram toda essa pressão para
Dom João VI voltar para Portugal. Mas Dom João não queria, ele já estava bem instalado aqui, o clima era bom, né? Ele estava com uma saúde boa, porque tomava banho de mar, tinha uma vida confortável. O pessoal ele não estava afim de problemas, né? Só que os portugueses queriam uma resposta, né, para esse total abandono. E a partir do momento, né, que os líderes da Revolução promulgaram uma nova Constituição, aí Dom João ficou preocupado, né? Porque até então, através do tratado ali das negociações com a Inglaterra, a coisa estava meio assim, Dom João, tá na cabeça de Dom João. Eu tenho a colônia e tenho Portugal, de certa forma, né? Mas a partir do momento em que foi promulgada essa nova Constituição, Dom João poderia perder esse domínio, esse certo domínio que ele ainda mantinha, né? Então, para não perder, né, nem de um lado nem de outro, ele retornou para Portugal para resolver a situação lá, porque a coisa estava pegando fogo, tá? E aí deixou seu filho, né, o príncipe Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, aqui no Brasil, ok? Bom, ele achava que dessa forma, tanto o Brasil quanto Portugal ficaria dentro da família, né? Foi uma solução dinástica, ou seja, tudo ficou entre pai e filho, mas não foi uma solução política, tá? E aí, os líderes da Revolução Liberal do Porto, que não eram bobos nem nada, decidiram o quê? Pressionar Dom Pedro I. Né? Você também tem que voltar para Portugal. O Brasil tem que voltar a ser totalmente colônia, ok? Porque eles estavam com medo desse processo de independência, né? Que ainda era um processo que estava ali, né? No forno, vamos colocar assim, né? No comecinho, tá? Então, é importante que vocês entendam, tá? Que a aula de hoje a gente só está falando da Revolução Liberal do Porto. Na próxima aula eu vou falar sobre o dia do fico, né? E sobre a independência do Brasil. Por que a gente faz esse recorte temporal, pessoal? Porque não adianta bombardear o aluno de informações, né? É necessário você fazer esse recorte para que o aluno entenda, né? Cada tema, cada aula um tema, sendo que um tema está conectado ao outro para você poder entender o processo histórico, tá bom? Então vamos lá. Bom, só recapitulando aqui, Dom João VI deixou seu filho Pedro como príncipe regente do país. Devido ao seu propósito de recolonizar o Brasil, as cortes adotaram medidas que restringiam a autonomia do governo brasileiro, né? Enfraquecendo a autoridade de Dom Pedro I. Passaram a exigir a volta dele, né, do príncipe regente, a Portugal, né? Então queriam pai e filho lá, né? Mas pai e filho não queria isso, né? O pai ficava lá e o filho aqui, ok? Bom, de posse dessas informações, vamos a AD2. Facinho, gente, é facinho, tá? AD2, capítulo 4, aula 2, História, tá? Que acontecimentos provocou o retorno de Dom João VI a Portugal? Gente, a resposta está na videoaula, né? Eu sempre falo, é importante que vocês assistam a videoaula, que vocês estudem a apostila e façam os exercícios propostos, tá? Exercícios. Número 8, página 20. Questões 1, 2, 3 e 4. Continuo falando com vocês. Não deu para digitar? Não tem problema. Sou extremamente compreensiva, né? Pega uma folhinha de caderno, caneta azul ou preta, escrevam com letra legível, tá? Não deixem de fazer, por favor. Pessoal, qualquer dúvida estaria à disposição, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.